Olá, amigo internauta, leitor do Jornal Diário de Suzano. Você está no programa DS Entrevista e hoje estamos recebendo aqui um médico ginecologista obstetra especializado em partos de alto risco e reprodução humana, o médico Alexander José Miguel, que também é presidente da Associação Paulista de Medicina e também diretor técnico do Hospital e Maternidade Mogi Mater. Você pode participar dessa entrevista encaminhando sua mensagem no WhatsApp do Jornal Diário de Suzano, que é o 975691373, 975691373, ou se você preferir, pode encaminhar sua mensagem na própria live da página do Jornal Diário de Suzano. Dr. Alexander, muito obrigado pela sua presença, ter aceitado o nosso convite. Eu queria que inicialmente o senhor desse uma saudação para o nosso internauta que está nos acompanhando nesse momento. Primeiro eu queria agradecer, Edgar, o convite do Diário de Suzano. É um prazer muito grande estarmos aqui para a gente compartilhar um pouco da nossa trajetória, das nossas dificuldades também. E Suzano é co-irmã, né? Cidade co-irmã de Mogi das Cruzes. E eu tenho também um carinho muito grande aqui por Suzano, que é muito próximo. Já trabalhei há um tempo atrás aqui na Santa Casa de Suzano e tem muitos colegas aqui. Tá certo. Doutor, tem três, a gente pode tentar dividir aqui a nossa entrevista em três etapas, não? Porque o senhor é diretor lá da Mogi Mater, presidente da Associação Paulista e também tem a especialização em reprodução humana, né? Vamos então falar um pouco de reprodução humana, que geram muitas perguntas, muitas dúvidas também. Quanto tempo o senhor atua nessa área? Edgar, eu atuo na área de reprodução humana desde o ano de 2005. Mas eu sou formado, médico e ginecologista e obstetra há 30 anos. A subespecialização em reprodução humana desde 2005. Eu fiz a pós-graduação em São Paulo, em reprodução humana assistida, e desde então a gente atua nessa área. Então são praticamente 14 anos como especialista. Dos 30 que o senhor tem de medicina, né? Mais ou menos. Na especialidade de reprodução humana desde 2005. E como que está hoje as técnicas de reprodução humana? Eu sei que tem avançado aí nos últimos anos, tem cada vez aparecido novos métodos. Novos resultados. Novos resultados também. Só fazer uma breve retrospectiva. O primeiro bebê nascido por fertilização in vitro foi em 1978, na Inglaterra, Louise Brown. Uhum. Né? Na época a gente chamava de bebê de proveta. Sim. Foi um marco na reprodução assistida, né? E naquela época as taxas de gravidez eram 100% por tentativa, tá? Hoje a gente já alcançou na paciente até 35 anos de idade em torno de 40 até 50% de taxa de gravidez por tentativa. Então foi um avanço ao longo do tempo, né? E qual que é o perfil das mulheres aí, dos casais que buscam a reprodução humana? Nós sabemos que hoje, Edgar, essa pergunta é muito importante, que a mulher mudou o perfil reprodutivo. Ela está demorando mais tempo para querer ser mãe. E hoje é depois dos 40, né? As mulheres... Exatamente. Há uns anos atrás, a mulher começava a ser mãe com 20 e terminava com 30, 35. Hoje a mulher está querendo começar a ser mãe após 35 anos de idade. Porque demora mais tempo a casar, investimento na vida profissional e vai atrasando a maternidade. Só que não podemos esquecer que a mulher tem um chamado relógio biológico. Após 37 anos de idade, ela começa a reduzir a quantidade e a qualidade dos ovos. Então, é um alerta hoje, até para a preservação da fertilidade das mulheres, não atrasar muito a tentativa de gravidez. Que seria aí em torno de qual idade, assim? O ideal é a mulher começar e terminar até 35. Sim. E hoje o que a gente tem visto é ela começar. Então o público que mais nos procura são as mulheres acima de 35 anos que estão tendo uma dificuldade para engravidar, que atrasaram um pouquinho o momento da sua maternidade. E assim, tem um momento certo assim que a mulher tem que procurar um especialista? Assim, completou aí, sei lá, 40 anos, quer engravidar, um momento certo. Quando é o momento certo? Se é que tem um momento certo, né? O ideal é assim, a mulher abaixo de 35 anos já é casada ou já está querendo engravidar, ela aguarda a gravidez espontânea durante 1 ano. Se nesse tempo não conseguiu a gravidez, já procurar o especialista. E após 35 anos, a gente aguarda a gravidez espontânea somente 6 meses. Agora, eu acho que a mulher pensar na maternidade após os 40 já é uma maternidade tardia. O ideal é ela pensar na maternidade antes dos 35. Agora, vamos dizer que a mulher tem lá 30, 32 anos, ela não é casada, ela não sabe quando vai querer ter os filhos. O que a gente pode hoje fazer para preservar a fertilidade dessas mulheres é congelar os óvulos. Mas o congelamento ideal é ela fazer antes de 35 anos de idade.
É uma maneira de preservar a fertilidade. E quais são os métodos, assim, que o senhor poderia falar aí resumidamente, que existem hoje de fertilização, de reprodução humana, e qual que é a porcentagem de dar certo? De Assim? dar certo. São duas técnicas. Tem as técnicas de baixa complexidade e de alta complexidade. Baixa complexidade vem a indução da ovulação com coito programado e a indução da ovulação com a inseminação artificial. Inseminação artificial é baixa complexidade. Alta complexidade é fertilização in vitro convencional e uma técnica que foi desenvolvida a partir de 1993 que chama ICSI, que é a injeção intracitoplasmática do espermatozoide. No laboratório é feita a recuperação do óvulo e injeta o espermatozoide dentro do óvulo. Então, essas são as técnicas de alta complexidade. Na inseminação artificial, a taxa de gravidez é de 15% a 20% por tentativa, a média é de 17% a 18%, e na fertilização in vitro e na ICSI, as taxas de gravidez de 35% a 40% com uma tentativa na mulher até 35 anos de idade. A mulher que vai fazer o tratamento de fertilização após 40 anos, a taxa já cai para 20% por tentativa. Porque eu percebo assim, geralmente vem gêmeos, né, quando faz a fertilização. Exatamente. Por que tem esse quando você faz um tratamento de fertilização in vitro, a taxa de gravidez gemelar é em torno de 30%. Né? Você vê que é bem acima da média espontânea. Por que isso acontece? Tinha até um número maior de múltiplos. Hoje existe uma legislação, né, para limitar o número de embriões que a gente pode transferir. Ou seja, na mulher até 35 anos só podemos transferir 2 embriões. E mesmo assim nós temos uma taxa gemelar de 30%. De 36 a 39 anos podemos transferir até 3 embriões. E acima de 40, teoricamente até 4. Hoje a tendência mundial é transferir menos embriões para diminuir o risco de gravidez múltipla e gravidez gemelar. Então há uma tendência hoje também mundial, né, a fazer uma transferência única de embrião. Só transferir um de cada vez, para você reduzir o risco de gravidez gemelar e gravidez múltipla. O que nos limita um pouco ainda é o custo do tratamento, que é alto. É isso que eu ia perguntar também, é alto. O custo é alto ainda, perto da nossa realidade no Brasil. E também quando você transfere só a taxa de gravidez ela fica um pouquinho mais baixa. Então hoje a tendência é a gente ainda transferir 2 embriões até 35 anos de idade. Certo. Assim, o meio, quais são as principais dificuldades que a mulher tem para engravidar? O meio ambiente também interfere? A parte genética, principalmente? Como que é isso? As causas maiores de infertilidade na mulher é a deficiência para ovular, fatores tubais, a obstrução das trompas, e entre outras causas, entre elas a endometriose, né? Lembrar que 30% dos fatores de infertilidade é fator masculino isolado, em 30% tem fator feminino isolado, nos outros 20 a 30% a associação de fator masculino e feminino juntos, e 10 a 20% dos casos chama esterilidade sem causa aparente. Você fez a pesquisa e não achou uma causa aparente. E aqui na região, onde que é feito esse trabalho de fertilização? Você falou que é caro, né? Realmente... assim, a nível de clínicas privadas, né? A maioria das clínicas ainda estão na cidade de São Paulo, né? Estão lá, né? Eu particularmente, eu trabalho no Centro de Reprodução Humana lá do Hospital Santa Joana, mas todo o tratamento de indução de ovulação é feito na nossa clínica aqui em Mogi. Bom, vamos falar então um pouco também da Associação Paulista de Medicina. O senhor é o presidente, né? Tem acompanhado aqui a situação da saúde em Mogi, principalmente, claro, né? E também eu acho que deve ter conversa, geralmente, com os presidentes das outras associações aqui, né? Como que o senhor analisa a situação, a questão da saúde no Alto Tietê? Em Mogi a gente sabe que também existem dificuldades, mas existem está um pouco mais avançada a questão da saúde, né, em relação a Suzano, por exemplo, que está à mercê aí de um problema sério que é da Santa Casa de Suzano, né? Saúde pública sempre é uma dificuldade muito grande para qualquer gestor, né, público, né, porque as necessidades são muito urgentes e hoje tem a questão, às vezes, de limitação de orçamento, uma dificuldade orçamentária. Então, hoje você tem que ter aquilo que a gente falou da outra vez, a questão da gestão em saúde. Com menos dinheiro, você tem que tentar fazer o máximo possível, né? A gente vê que Mogi tem uma estrutura muito boa hoje na saúde pública, na rede básica de saúde. Tem hoje o Hospital Municipal, que veio dar um suporte muito bom para os casos de média complexidade. Tem a Santa Casa. E tem o Hospital Luzia Pinho, né? Que é uma... Luzia de Pinho Melo. Luzia de Pinho Melo, que é um hospital regional de alta complexidade.
E foi investido muito nas unidades básicas de saúde, e Mogi já tem, se não me engano, 2 ou 3 UPAs. Né? Acho que são 2 UPAs e tem uma terceira em construção, que é a unidade de pronto atendimento. É uma parceria do governo federal com as prefeituras, que também ajuda muito. E a saúde, é interessante quando a saúde pública vai bem e a privada também complementa, né, a outra. Suzano, a gente tem visto um esforço muito grande agora, né, da atual administração para tentar organizar essa parte de unidade básica de saúde. Tem o problema da Santa Casa, eu não estou muito atuante aqui, mas a gente sabe que é uma dificuldade, uma crise, né, financeira. E o investimento de saúde é uma coisa de médio e longo prazo e que tem que ter continuidade. Porque não é só montar um equipamento de saúde, não é só área física. Você tem também a questão de recursos humanos, orçamentários. E a gente fala assim, um administrador público ele não faz o que ele quer, ele faz o que a lei permite. Sim. Senão ele vai ter, por mais bem intencionado que ele seja, ele tem que fazer aquilo que a lei permite. Aí entra processos licitatórios, é todo um trâmite que existe, né? Isso aí às vezes dificulta um pouco acelerar Os hospitais públicos de Santa Casa reclamam muito do PAB, né? Que é o repasse, né, federal, repasse, né? Aí isso está defasado mesmo, né? Esse repasse. A tabela do SUS, infelizmente, está defasada há muito tempo, né? E às vezes também algumas atividades extrateto, o governo federal não paga, né? Vamos dizer que o PACO seja, um exemplo, fazer 300 partos por mês. Se fizer 400, é extrateto. Às vezes não tem um repasse, além da tabela ser baixa, né? Então, a gente fala, saúde não tem preço, mas tem custo. E às vezes a conta não fecha. Sim. É aí que vem as dificuldades, né? Indo para o seu setor, o número de maternidades no Alto Tietê, o senhor acha que existe déficit de maternidades ainda aqui na região? Eu acho que na região do Alto Tietê, sim. Né? Nós vemos lá, por exemplo, em Mogi, tem a Santa Casa, que faz toda a parte do SUS e de alto risco, e a única maternidade privada é lá a nossa maternidade, lá o Mogi Mater, né? Suzano tem a Santa Casa, e agora tem o novo hospital também que está começando, privado, né? E eu acho que ainda há uma deficiência de leitos, né? Obstétricos, né? E também a necessidade de UTI, leito de UTI neonatal, que é um leito difícil de você adquirir, né, em curto prazo, né? Deixar a criança, né? Lembrar que 5% dos pré-natais são de alto risco e 10% de médio risco. Então, de acordo com o número de partos da sua instituição, você tem que ter uma retaguarda de leitos de UTI neonatal. Como que está a questão daquela campanha, existia uma campanha do Ministério da Saúde até para incentivar o parto normal, em relação ao outro tipo de parto, né? Cesariano. O cesariano, né? E como que está isso na região, assim, em Mogi, não sei se... Hoje existe muito uma nova tendência que é o chamado parto humanizado, né? E tentar também aumentar o estímulo, né, para o parto normal, parto natural, parto normal, e reduzir a incidência de cesárea. Acho que essa conscientização ela tem que ser feita principalmente durante a primeira gestação, porque a partir do momento que o paciente já tem uma cesariana anterior, já às vezes fica um pouco mais difícil tentar um parto normal. Então acho que tem que ter uma conscientização da nossa Mas tem caído a cesárea, né? A tendência é reduzir realmente. A incidência de cesárea no Brasil ainda é um pouco alta em relação ao restante do mundo, né? Por N fatores, né? Até você pega, por exemplo, alguns países como a Holanda, que tem uma incidência alta de parto normal e às vezes até parto domiciliar. Então acho que a gente tem que incentivar, né? Fazer um pré-natal de boa qualidade e investir um pouco mais na questão do parto normal. Doutor, eu queria que você falasse um pouco do trabalho da Associação Paulista de Medicina lá em Mogi. Quais são os tipos de ações, né, que vocês têm desenvolvido e quais são os projetos aí para esse ano que vocês estão programando? Nós assumimos a Associação Paulista de Medicina, são mandatos de 3 anos, nós estamos na metade do segundo mandato. Vai até 2020, isso? Até o ano que vem. Ano que vem, 2020. E foi um desafio muito grande, né, pessoal. Porque a gente tem que lembrar que primeiro é um cargo totalmente voluntário, então você tem que ter um idealismo para assumir esse tipo de cargo. E nós pegamos na associação numa situação difícil, nós temos uma sede lá muito grande, mas que estava assim relativamente abandonada, precisava de fazer toda uma reestruturação da área física e a regularização do imóvel, que agora, graças a Deus, acho que nós vamos conseguir. E nós fizemos um trabalho de resgate. Hoje nós estamos quase 500 médicos, entre os ativos e inativos, na nossa Associação Paulista de Medicina. E o nosso grande objetivo é atrair o médico lá, a nossa é a Casa do Médico.
né? E nós temos tido um apoio muito grande da Associação Paulista de Medicina de São Paulo. Hoje nós temos uma assessoria de imprensa, nós lançamos agora uma nossa revista bimensal, que chama Plantão, o nome da revista. Nós temos feito um trabalho também de orientação sobre a defesa profissional do médico, e nós temos tido um relacionamento muito bom com a Associação Paulista de São Paulo, que tem nos ajudado a reerguer a nossa APM, né? Nós também temos um contato muito bom com o pessoal aqui de Suzano, o Dr. Dino Jordana, a doutora Maria Cristina. Nós temos um relacionamento muito bom. Lembrar que a Associação Paulista de Medicina é a maior associação médica do Brasil. Se não me engano, são 33 ou 34 mil médicos. E são 74 regionais. Em Mogi são quantos? Quantos médicos tem em Mogi? Associados? Associados. Entre ativos e inativos, 500 médicos. Já é um público bom. É o maior da região. Né? É o maior da região, exatamente. Da região do Alto Tietê é o maior. O maior da região do Alto Tietê. Então, e nós temos um potencial muito grande. Nós temos a Faculdade de Medicina lá em Mogi, né? Sim. Então, agora o nosso próximo trabalho é trabalhar com um centro acadêmico para a gente tentar levar os acadêmicos já para se associar. Os novos médicos. Os futuros novos médicos. Principalmente os que já estão no 5º e 6º ano, já próximo a se formar. E é feito também um acompanhamento da questão da saúde na cidade. Sim, a gente sempre é convidado a dar uma opinião, participar de algumas inaugurações, né? Eu acho que a Associação Paulista de Medicina é uma entidade que ela tende a defender o médico, né? Lembrar que hoje no Brasil nós temos 320 faculdades de medicina, né? É um número muito alto. Então a gente preocupa também muito com a qualidade do ensino, né? Para formar novos profissionais e capacitados, né? O senhor é a favor, por exemplo, o senhor falou das faculdades de o estudante sair daqui para o país vizinho da América do Sul, se formar lá e voltar, é uma coisa não, ele pode fazer faculdade fora do país, ele tem que né? revalidar. O grande problema daquele programa Mais Médicos, não houve revalidação do diploma, né? E você vê que não é falta de médicos no Brasil, né? Que agora 21 mil médicos por programa, Mais Médicos, e foi preenchido em menos de 2, 3 meses com médicos brasileiros. Porque se o médico brasileiro for trabalhar fora do Brasil, ele não trabalha se não tiver revalidação do diploma. Ele pode ficar lá 5, 10 anos e não trabalha. Então é uma coisa que tem que ser feita quando vem o médico. E aqui também tem que ser feito. É feito isso? Tá sendo... Agora sim. Agora sim, passou a ser. Chama revalida, ele tem que ter a revalidação do diploma. Por exemplo, você fez uma faculdade de medicina lá em Buenos Aires, na Argentina. Você é médico brasileiro formado lá. Você voltar para o Brasil, você tem que fazer a revalidação do seu diploma. O senhor é a favor desse programa, ou Mais Médicos? Sim, eu acho que, mas dentro desses critérios atuais, né? Não como foi feito anteriormente, né? Nada contra, mas em 8 mil médicos cubanos sem revalidar o diploma, isso é muito sério. Será que o médico é médico realmente, se ele é capacitado, né? Isso é muito sério, que ele está trabalhando com uma população. E eu acho que esse programa é muito importante porque ele descentraliza o atendimento médico. Que nós temos a maioria dos médicos concentrados aqui, São Paulo, Rio, Minas, né? E com esse programa os médicos vão ser para as regiões carentes, né? Que há a demanda e a necessidade do atendimento médico. Eu acho que é uma forma de você interiorizar o atendimento médico. A APM também contribui na grade curricular dos cursos? É consultada para isso ou não? Você acha que deveria? A APM está ajudando agora nesse trabalho de preparo do médico para o programa Mais Médicos. Eles estão fazendo curso de capacitação. Aí isso já está sendo feito naquele... Já está, principalmente na APM de São Paulo, mas assim, se precisar um suporte das regionais, pode ser feito. Então eles estão ajudando nesse processo. Tá certo. Bom, vamos falar um pouco então da Mogi Mater, né? O que é... A Mogi Mater, na verdade, acaba sendo uma referência no atendimento à mulher, né? Aqui na região do Alto Tietê. Sim. Eu queria que o senhor falasse um pouco como que a Mogi Mater chegou a esse ponto de se tornar uma grande referência aqui. A Mogi Mater, ela segmentou para a parte materna e infantil, principalmente maternidade, nos últimos 7 anos. Lembrar que algumas grandes maternidades de São Paulo estão com 80 anos já de idade, né? Nós estamos com 7. Então a gente conseguiu avançar muito nesse período, né? E o nosso grande meta é a humanização do atendimento e trabalhar cada vez mais com a segurança do paciente. E o investimento que foi feito ao longo desses últimos anos, principalmente os últimos 3 anos, foi melhorar os equipamentos de segurança. Hoje nós inauguramos uma UTI da mulher, foi inaugurada, agora vão completar 2 anos, só interna mulher, pode ser gestante ou não gestante, casos ginecológicos, que é um equipamento de segurança muito importante. Foi feita a ampliação da UTI neonatal, dobrou a capacidade de leitos, foram para 18 leitos,
supre toda a necessidade que o hospital precisa. Está sempre cheio lá. A UTI neonatal ela sempre tem a demanda. Hoje nós fazemos uma média, estamos fazendo uma média de 250 a 300 partos por mês, né? Que é um volume muito razoável. E temos também a UTI pediátrica com 6 leitos. E atende não só Mogi, a região. Região. Exatamente. Metade dos partos são pacientes do Alto Tietê, né? Que não residem em Mogi. Suzano, Poá, Ferraz, Itaquá, vem muita paciente de Guaianazes, Arujá, finalzinho ali de Guarulhos, né? Uhum. Porque hoje é uma facilidade muito grande, né? O acesso, né? O acesso está bem fácil agora com o Rodoanel aqui. Está muito fácil. Hoje a chegada a Mogi ficou muito razoável, né? E o que a Mogi Marta tem, por exemplo, de diferencial de atendimento de alto risco lá? Nós temos alguns diferenciais. Primeiro, essa UTI neonatal, um novo coordenador, novos protocolos e equipamentos de última geração. Segundo, nós temos as visitas multidisciplinares. Hoje, dentro da UTI neonatal, é feita uma visita multidisciplinar entre o médico intensivista, diariamente, né? O fisioterapeuta, o pessoal de enfermagem, de nutrição, do serviço de infecção hospitalar. Então, diariamente é feita essa visita com avaliação de cada paciente, cada bebê. Nós temos também uma equipe de médicos visitadores para as patologias obstétricas. Então, durante a semana toda, de domingo a domingo, é uma mesma equipe de médicos visitadores que vão avaliar os pacientes com doença hipertensiva na gravidez, com diabetes gestacional, com trabalho de parto prematuro. Isso faz o quê? Você unificar e padronizar as condutas. Isso é muito importante. Você reduz muito a margem de dúvidas, de reclamações, né? Vocês têm também o alojamento comum lá, né? O que diferencia o alojamento comum? Alojamento comum, alojamento conjunto, né? Conjunto, né? Desculpa. Mas pode chamar de comum também. Hoje a tendência é assim, quando o bebê nasce, ele desce para o berçário de admissão e depois de 2, 3 horas já está com a mãe no quarto ou na enfermaria. Mas nós já estamos caminhando para um novo projeto, que já tem tido já um piloto, né? Do bebê nascer e já ir direto para o seio da mãe. Entendeu? Porque quanto mais precoce a aproximação da mãe do bebê, você estimula mais a amamentação, esse contato pele a pele, né? Entre a mãe e o bebê. E também a sucção precoce favorece um aleitamento mais efetivo e também reduz até o risco de algumas hemorragias após o parto. Então, a tendência hoje é aproximação... um atendimento humanizado, né? Mais humanizado. O bebê fica muito menos tempo afastado da mãe. E como que é a parceria com os planos de saúde, né? Como que funciona essa parceria? Hoje, nós atendemos lá a grande maioria dos planos de saúde, né? Dos maiores aí da região. Os planos hoje que tem uma escala maior na nossa região é a Mil e Intermédica Notre Dame. Então, a gente faz uma parceria de serviços, né? É uma tendência hoje você ter que ter um protocolo de efetividade cada vez melhor, porque o interesse também dos planos de saúde é que você tenha um custo-efetividade, né, muito, muito bom. Mas tem sido bom esse relacionamento. A gente tem hoje um comercial ativo, tem uma direção também que está sempre em contato, né? A gente hoje também faz um trabalho de convidar os planos de saúde para conhecer a maternidade. Isso é muito interessante. E os pais estão acompanhando também os partos agora, né? Exatamente. Estão fazendo acompanhamento. Até agora há pouco nós estávamos no curso de gestante e um dos tops é esse. Os pais hoje são muito mais ativos no acompanhamento durante o pré-natal e o momento do parto. Há uns anos atrás os pais praticamente não acompanhavam, hoje não. Eles são muito mais ativos nesse acompanhamento. Doutor, não tem nenhum plano para trazer uma Mogi Mater para Suzano, assim, não? Do jeito que está a crise hoje aqui da saúde. Eu acho que do Suzano ainda merece mais equipamento de saúde, seja público e privado, né? E a gente... são perspectivas, né? Nós temos um bom relacionamento aí com o poder público da cidade. A gente vê que o prefeito é uma pessoa muito dinâmica, né? Que está tentando reerguer toda essa estrutura de saúde. Mas pode ser que aconteça, de repente, se houver um interesse. Pode haver, tudo é possível, sim. Porque acho que há um universo muito grande. Porque a gente observa, assim, a paciente do Alto Tietê, né? O primeiro lugar que ela vem, é que ela para em Suzano. Depois que ela chega lá em Mogi, mas a primeira parada é aqui. Então, se você tiver um equipamento aqui, você consegue absorver. Né? O senhor diria que os hospitais públicos, aí, por exemplo, aqui na região tem o Hospital Regional de Ferraz, né? Tem o Santa Marcelina lá em Itaquá, ainda estão longe ainda
um atendimento mais adequado em relação aos particulares? O que o senhor pode dizer aí que você tem? É que esses hospitais são OS, né? OS, Organização Social. Organização Social. E parece que eles têm que atender só o paciente público, né? Uhum. Parece que ainda não pode fazer uma público-privada. Acho que a lei da OS ainda não permite. Mas aí o atendimento é um pouco inferior ao que o particular ainda oferece. Eu acho que assim, às vezes tem uma dificuldade maior na demanda. Porque depois que o paciente consegue entrar no hospital, eles têm hoje as acreditações hospitalares, funciona muito bem. Mas o problema é o acesso, que aí talvez ainda fique um pouco restrito pelo universo. O Alto Tietê hoje, sem Guarulhos, é 1.200.000 habitantes. Bastante, é uma capital, né? Bastante gente. Exatamente. Então, às vezes, a quantidade de equipamento de saúde não consegue suprir. E a gente sabe também que nós estamos ainda vivendo o quê? Uma crise econômica. Nos últimos 3 anos ainda não saímos. E o trabalhador da fábrica, da indústria, a primeira coisa que quando ele é demitido, o que ele perde? O plano de saúde. Uhum. E para onde que ele vai? Para a rede pública. Então, acho que a rede pública está sobrecarregada. E existe déficit de médicos também. Eu acho que existe um déficit ainda de médicos aqui, né? Eu acho que a região nossa hoje, ela tem uma quantidade adequada. Talvez não esteja muito bem assim distribuído, tá? Uhum. Mas assim, acho que déficit não tem. Eu acho que falta uma boa distribuição. A melhor distribuição. E estimular para o médico ir para algumas regiões, vamos dizer, mais carentes, né? Uhum. Porque às vezes o médico fica um pouco... Os pacientes reclamam muito do tempo da consulta, né? Dos exames, demora muito, né? Coisa de meses ainda. Né? Acho que aí nós temos que usar um pouquinho de tecnologia, né? Para tentar reduzir esse tempo de espera, né? Alguns mecanismos para tentar reduzir, principalmente na saúde pública, né? Uhum. Hoje uma coisa também que pode ser pensada, isso até a Associação Paulista de Medicina tem um projeto muito interessante, é a telemedicina, né? Uhum. Para você tentar... exatamente. Agiliza, né? Para agilizar. Isso é uma coisa interessante no equipamento público. Uhum. Você tenta organizar um apoio de telemedicina. Tá certo. Doutor, a gente está encerrando aqui a nossa entrevista. Queria agradecer a sua presença aqui. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Espero que volte aí quando tiver alguma novidade. É um prazer. A gente conversar mais aí sobre Foi tão interessante os temas e o bate-papo que a gente nem sentiu o tempo passar. Passa rápido, passa voando. E é um prazer muito grande. A gente tem um dia a dia um pouco corrido, mas é sempre uma oportunidade de vir aqui conversar com vocês. Às vezes algum assunto que a gente fala pode gerar uma coisa até maior. Sim, né? Sim. Eu não sou assim um especialista só em saúde pública, né? Mas a gente tem uma boa noção dos equipamentos. A Associação Paulista é uma entidade muito importante, né? E a Associação Paulista de Medicina, ela tem um selo hoje muito importante de credibilidade, né? Inclusive, você vê hoje o ministro da Saúde é médico, né? Sim. E teve um trabalho importante aí também, né? Eu acho que é uma associação muito séria, que tem muito comprometimento. E nós temos que usar esse tipo de associação para nos ajudar a melhorar um pouquinho a saúde pública e privada, né? Tá certo. Obrigado, doutor. Agradeço a sua presença. Sei que o tempo está corrido lá e se disponibilizou a estar aqui nessa entrevista. Tá bom? Eu que agradeço, é um prazer muito grande. Tá certo. Queria agradecer também você, amigo internauta, que nos acompanhou até esse momento. E até a próxima entrevista.